Na aula de hoje vamos continuar nossos estudos sobre ondulatória. Vou falar mais um pouquinho com vocês sobre fenômenos ondulatórios, se é que já não falamos sobre isso. Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Professor Sanhan aqui, e aí na aula de hoje já vai pegando seu material, vai pegando sua apostila, seu fichário, seu caderno, onde se quer que seja que você faça as suas anotações. E se você for acompanhar comigo na apostila, eu estou lá na página 29, 30, tem teoria nessas páginas aí, tá gente? Ó, vamos continuar falando sobre ondulatória. Vou explicar para vocês a continuação daquilo que a gente estava falando, né? Já mostrei para vocês alguns fenômenos ondulatórios. Na aula de hoje eu vou falar um pouquinho mais, vou detalhar um pouquinho mais desses fenômenos com vocês e, consequentemente, mostrar como é que isso acontece na prática, né, na realidade. Depois disso, vou mostrar para vocês também como é que funciona a questão das cordas vibrantes. Cordas vibrantes? O que é isso? Será que tem a ver com instrumentos de cordas? Exatamente isso. É sobre isso que vamos falar no finalzinho dessa aula. Espero que vocês gostem. Bora lá estudar mais um pouquinho de ondulatória. Bora continuar falando mais um pouquinho de ondulatória. Agora vamos falar mais um pouco, né? Mais um pouco de fenômenos ondulatórios, porque eu já vinha conversando com vocês, já vinha apresentando alguns fenômenos, algumas características das ondas e vou continuar falando disso com vocês agora um pouco mais detalhado. Então, por exemplo, né, o que nós já vimos, o que nós já falamos aí? Falamos sobre reflexão, falamos sobre refração, falamos sobre interferência, mas ainda quero conversar mais alguma coisa com vocês para deixar isso aqui muito bem claro, muito bem sedimentado. O que é reflexão? Pô, reflexão nós estudamos lá no nosso curso de ótica, né, quando a luz bate em uma superfície e ela volta, e aí você tem reflexão regular, você tem reflexão difusa, já estudamos isso. Então a onda como sendo a luz, né, como sendo uma onda, também vai fazer isso aí. Toda onda tem essa questão de reflexão, é assim que funciona. Então a onda vai até a direção da parede, bate e volta. Como é que você consegue fazer a reflexão, né? Você imagina aqui um ponto de luz que também está emitindo, né, uma outra fonte de luz que também está emitindo, e aí você vai fazer raios, círculos concêntricos, né? Então você faz, por exemplo, marca aí, né, um raio desse ponto até esse ponto aqui, faz esse círculo, para na parede, né? Vai no ponto imagem, né, da fonte, faz o mesmo, e aí você consegue construir exatamente como é que vai ser essas reflexões. Tudo bem, gente? Então percebam que esses raios aqui, ó, já são raios refletidos, né? Então esses raios aqui, deixa eu colocar de vermelhinho aqui, ó, para deixar refletido. Ó, que beleza. Então esses caras aqui são refletidos, tá? É assim que a gente constrói, é assim que a gente entende, beleza? Um ótimo exemplo disso é eco, né? Já viram eco? Né? Já viram? Não, já ouviram eco, né? Faz um pouco mais de sentido, né? Ver eco só se você estiver vendo ondas se propagando pelo ar aí. Bom, aí, gente, isso aqui é reflexão. Nós já vimos refração. Refração, como é que era mesmo refração? Conceito de refração, como é que era mesmo? Toda vez que tem mudança de meio e tem mudança de velocidade. Então aqui, não necessariamente, nós teremos uma mudança de meio, né? Se a gente estiver pensando na água do mar, por exemplo, você continua tendo água do mar e água do mar. Mas o fato aqui é, quando passa dessa região para essa região, muda a velocidade? Sim, muda a velocidade. E se muda a velocidade, nós temos um caso de refração, é isso, cara. Então, lá no mar, né, como é que acontece isso? Em alto mar, a profundidade é muito maior. Então, o comprimento das ondas, né, o lambda aqui dessas ondas em alto mar é muito maior. Agora, quando chega na beira da praia, nas proximidades da areia, esse comprimento de onda é muito menor. E aí, gente, vale aqui, ó, uma reflexão, tá? Não é uma reflexão, um fenômeno, não. É só para você pensar um pouquinho, Pedro, trocadilho. Gostou, né? Bom, tô brincando. Parei, tá bom, parei. Ó, o que você tem que se ligar aqui, cara? Olha o tamanho do comprimento de onda aqui, olha o tamanho do comprimento de onda aqui. Então, se você tem uma mudança no comprimento de onda, ou a frequência ou a velocidade tem que mudar. Aí, o que você tem que se ligar aqui agora, cara? A frequência não muda. Ah, como é que eu sei que a frequência não muda? Pensa num laser. Pega o laser vermelho, joga dentro da piscina. Ele muda a cor? Não, ele continua vermelho.
A frequência, a cor são diretamente relacionadas. Você tem associações de frequência com cores, né? Lembra que a gente já estudou o espectro eletromagnético, cada cor tem sua frequência. Então, como você joga um raio de luz vermelha e ele atravessa a água e não muda de cor, ele não muda de frequência. Mas então você sempre vai ter adaptações em relação à velocidade e também o comprimento de onda, né? Porque você tem que lembrar a equação fundamental, velocidade é igual a lambda vezes a frequência. Se a frequência é constante, o lambda e a velocidade vão sofrer alterações. Eles vão sempre se alterarem aí, um sobe, o outro diminui, sempre para manter a frequência constante. Pegou isso aí, gente? Ó, outra coisa que a gente já viu ainda lá, né, no nosso curso de ótica, a gente estuda alguns casos de refração. Então, isso aqui também vai acontecer aqui para nós, né? Nós temos alguns casos de refração, isso vai acontecer, isso vai ser estudado, isso vai ser analisado por nós também. Tudo bem, gente? Beleza? Tranquilo? Então, ó, isso aqui tudo é muito importante para nós, tá? Você precisa perceber que fenômenos que nós já estudamos em outros cursos estão presentes aqui. Reflexão, refração, tudo vai acontecer aqui, tá bom, gente? Agora, isso aqui são equações lá da refração. Com calma eu vou explicar isso para vocês, vou mostrar isso para vocês com muita calma, tá bom? Agora, o que eu queria conversar com vocês? Mostrar um pouco na prática esses fenômenos. Então a gente tem aqui alguns fenômenos, eu quero mostrar para vocês. Primeiro, né, só mostrando novamente aqui como é que seria as ondas, né? Temos aqui as ondas sendo formadas. Posso mostrar para vocês vista superior, então isso aqui é uma água, estou vendo na água. Se eu ver por a vista lateral, como é que você vai ver, né? Olha só, uma onda transversal, aquilo que nós já vínhamos conversado, uma onda transversal é que está acontecendo aqui, certo, gente? Tranquilo isso? Agora, o que mais que você precisa se ligar, né? Vamos trocar isso aqui. O que mais nós temos aqui? Temos o som, né? O som, aquela conversa de sempre, não tem vista lateral ou vista não lateral, né? É sempre a mesma coisa, mas né, aqui nós temos as partículas com suas frentes de ondas. Deixa eu fazer um pouco mais devagar para a gente conseguir ver, né, as frentes de onda muito bem delimitadas aqui. Tudo bem, gente? Aí é isso a gente vê também em relação à luz. Vamos ligar aqui a luz. A luz também não tem vista de cima nem vista de baixo, é sempre a mesma coisa, né? Então não muda muita coisa, mas é legal de você notar como são semelhantes todos esses tipos de ondas, porque são ondas, né? Então elas têm muitas semelhanças aí. Aí o que eu quero conversar com vocês agora é justamente sobre interferência. Então aqui eu tenho uma interferência acontecendo com luz, percebam a frequência, né, aqui em relação às cores. Acho que a minha imagem está na frente, vocês não estão vendo, né? Mas tá ali. Daqui a pouco vocês vão perceber a cor. Ó, eu liguei, cor verde, duas ondas propagando-se. E é legal, gente, deixa eu ver o que vai acontecer aqui, gente, para explicar isso aqui melhor para vocês. Vocês estão entendendo? Vocês estão vendo o que está acontecendo aí? Muito legal, né? Bom, interferência construtiva e destrutiva, aquilo que a gente estava conversando. Eu fiz questão de colocar esse gráfico aqui, já deixar pronto para nós, né? Porque, deixa eu deixar mais devagar, agora fica um pouco melhor da gente conversar, né, cara? Mas, ó, esse ponto aqui, o cinza, é onde tem interferência construtiva, é o ponto de máximo ali, né? Então, a interferência ali, cara, é máxima, né? As duas ondas estão se sobrepondo. Se você consegue perceber isso pela intensidade da luz verde aqui, é uma luz muito intensa, né? Agora, aqui em cima e embaixo, né? Nessas regiões intermediárias, o que está acontecendo aqui? Interferência destrutiva, tanto é que se você estiver observando comigo a luz cinza aqui, cara, realmente é isso, né? Essa luz essa onda tá bem devagarzinho, uma oscilação bem lenta e bem tranquilo de vocês perceberem, né? Agora, se eu desligar uma delas, o que vai acontecer? Desliguei uma aqui, ó, vamos analisar esse gráfico que está aparecendo aqui para nós. Como é que ele vai ficar, né? Como é que vai ser essa nova produção de interferência? Será que tem interferência ou não tem interferência? Realmente, né? Ele está um pouco devagar, poderia ter acelerado para ir um pouco mais rápido, mas percebam agora que, ó, olha as duas, como é que estão praticamente em fase, né? Praticamente juntas, dada a distância que elas estão, mas agora não tem mais região de onda e sem onda, né? Tá? Todas as ondas estão aí. Perceberam, gente? Tranquilo isso aqui? Bem legal de ver isso aqui, né? Muito interessante. Agora, vamos falar sobre fendas, para entender o que é interferência, né? Tranquilo? A interferência para ondas vai funcionar do mesmo jeito, eu nem vou mostrar, quero mostrar para vocês esse caso das fendas aqui. Um caso sem fenda, perceba aí o tamanho da fonte luminosa, né? Parece aquelas lâmpadas que a gente coloca no teto, bem grandes. Se você notar comigo, pô, não tem nenhuma coisa acontecendo, nada está acontecendo, porque não tem fenda. Então, a intensidade, as frentes de ondas vão chegar aqui do mesmo jeito que chegavam nas situações anteriores. Vem toda a frente de onda sem parar. Agora, vamos colocar aqui uma fenda. Uma fenda aqui,
primeira coisa, né, cara, aqui já acontece um outro fenômeno, né, que é o fenômeno de difração. Por que quando você fala e uma pessoa está atrás da parede, ela consegue te ouvir? Porque a onda passa e se difrata, né? Ela passa por uma fenda e ela abre. Exatamente isso que está acontecendo aqui, né? Então, ó, percebam que todas essas ondas que estavam chegando por aqui, parte delas estão batendo nessa parte aqui que não é fenda, elas batem e refletem, né? Elas chegam até a parede, até o obstáculo, batem e voltam. Então aqui nós já temos reflexão. Por essa fenda aqui está acontecendo o que a gente chama de difração, está passando só um pouquinho, então essa onda se espalha atrás dessa fenda, tá? Então por isso que vai ter toda essa cobertura, e por isso que as pessoas falam em lugares e locais diferentes, elas conseguem se ouvir, né? Quando tem um obstáculo na frente. Beleza, gente? Agora, o que vocês percebem em relação aos gráficos, né? Deixa eu aumentar um pouquinho essa fenda para ver o que acontece com o gráfico. Eu quero ele um pouquinho mais intenso, né? A amplitude aqui já está no máximo, vamos ver o que acontece com o gráfico, né? Se a barriga vai aumentando. Vamos acelerar um pouquinho isso. Olha lá, a barriguinha está aumentando, está ficando mais intenso no meio, vou aumentar ainda mais a largura da fenda, deixar um pouco maior. Olha aqui no meio, o que está acontecendo aqui no meio, né? Ó, perceberam? Olha a esticada que ela dá. Uma esticada boa, né? A gente consegue perceber já aquele acúmulo, ó, e a intensidade, a cor também, né? Aqui está ficando um verde muito mais claro e aqui está ficando um verde muito mais escuro, mostrando para nós que boa parte da onda está chegando aqui. Aí, se vocês notarem comigo, né, as regiões que nós colocamos aqui, nesse ponto aqui, que seria o cinza, deixa eu mais devagar, tá pequena, né? Tá pequena, tem uma onda, mas não tem interferência. Mas agora, se eu colocar duas fendas, olha como é que vai ser o comportamento, né? Esse comportamento aqui é o mais interessante para a gente estudar. Deixa eu dar uma aceleradinha para mostrar o efeito que a gente quer. Muito bem, formado aí, então, o efeito que a gente quer. Se vocês notarem comigo, né, eu vou colocar nessa região aqui, eu acho que fica um pouco melhor. Olha só como é que ficam esses gráficos, né? Tá percebendo? Temos aqui uma região de interferência construtiva, temos aqui uma interferência uma região de interferência destrutiva, sumiu, né? Sumiu entre aspas, tem um pouquinho ainda chegando, mas vocês conseguem perceber muito bem a diferença em relação ao tamanho das ondas aí, né, gente? Vocês estão percebendo aí? E claro, né, uma região de interferência construtiva para o cinza e o branquinho aqui, uma interferência destrutiva. Pegou comigo, gente? O difração, que era o que estava acontecendo ali, é legal também, né? E o pessoal consegue fazer isso com laser, do que ele consiste, né? Se eu desligar, desliguei, né? É uma fenda, é um buraquinho muito pequenininho justamente para isso, para a gente ver a difração. Então, assim, o que você espera, né, que a luz passando por um buraquinho muito pequenininho, é que saísse só um filete aqui, um laser, né? Mas não é isso que acontece, ela vai se difratar e interferir com ela mesma. Por isso que forma essa figura aqui. É legal de ver os quadrados, né? Assim também vai ficando bem legal, as figuras vão ficando sempre variáveis, mas é bem legal de ver. Gente, tranquilo aqui? Vou voltar para a nossa apresentação, quero conversar mais algumas coisas com vocês aqui. Agora vamos falar um pouco sobre ondas estacionárias. O que é isso, onda estacionária, como é que isso funciona? Bom, ondas estacionárias, elas têm algumas propriedades, né? Como é que a gente forma? Vou mostrar para vocês já já, mas o que eu quero que vocês percebam aqui é, esse ponto a gente vai chamar de nó. Então, a pessoa pegou uma corda, a corda tem que estar, né, presa nas duas extremidades, para a gente conseguir esse fenômeno. Tem outros jeitos de fazer isso, a gente vai estudar tubos sonoros mais para frente. Então, se você pegar uma corda fixa nas duas extremidades e começar a balançar ela, vai acontecer o que a gente chama de ondas estacionárias, né? Uma onda parada vibrando sobre ela mesma. Então, o que é importante você notar? A barriga aqui, né, a pança da onda, a gente vai chamar de ventre, e esse pontinho aqui, onde é o encontro de dois ventres, de duas panças, né, a gente vai chamar de nó. Tá? Então, percebam que o comprimento de onda, ó, o lambda, né, rapaz, o lambda aqui, ó, é tudo isso aqui, é dois ventres. O comprimento de onda sempre vai ser dois ventres, ou 3 nós, né? 1 nó, 2, 3 nós, isso vai ser o nosso comprimento de onda. Agora, deixa eu mostrar para vocês como é que fica essa construção. Peguei aqui um oscilador e aí eu já deixei ele configurado, eu quero mostrar para vocês como é que funciona a corda de violão. Vou dar play aqui e vamos ver o que vai acontecer. Ele vai oscilando, vai oscilando, vai oscilando, só que vocês não podem esquecer disso, né? Deixa eu pausar. Você não pode esquecer disso, né? Quando você tem a extremidade fixa, a onda bate e reflete, invertendo o sentido. Quando a extremidade é móvel, a onda bate e volta por onde ela veio. Você não pode esquecer disso, mostrei para vocês
nas teorias passadas aí, tudo bem? Então aqui, gente, olha só que legal, né? Conforme o oscilador vai produzindo onda, essa onda vai, ela vai reverberando, né? Também é uma palavra boa, mas ela vai fazendo interferência com reflexão com onda gerada, e aí gera um ventre, né? Já virou o violão? O violão é isso, né, cara? Ele tem aqui um nó, tem na outra extremidade outro nó, e a corda fica vibrando aqui no meio. Acho que vai estourar esse negócio, tá indo pro infinito isso aqui, sei lá para onde vai. Mas agora, uma coisa que é bem legal da gente notar, né, isso aqui não é aleatório, coloquei, vocês perceberam, a frequência estava em 0,4, agora eu coloquei a frequência para 0,8, tem porquê, já vou mostrar para vocês isso, tá? E quando eu coloco esse sistema para oscilar, nós vamos perceber a formação agora de dois ventres, já está aparecendo aí, né? Ó, o primeiro ventre a gente chama de primeiro harmônico, com dois ventres a gente chama de segundo harmônico. Vamos ver se vocês pegou a lógica da coisa. Se tiver três ventres, terceiro harmônico. Eu vou explicar isso melhor para vocês, mas olha só, perceberam? Então assim, é claro que se isso aqui estiver muito rápido, a gente não consegue ver essa corda vibrando, a gente consegue ver dois ventres e dois nós aí, tá? Bom, e aproveitar que ele desmanchou aqui, vou colocar essa frequência agora para 1.2, vocês estão percebendo que eu estou aumentando 0,404, que é o próprio valor da frequência inicial, né? Deixa eu reiniciar para ficar um pouquinho melhor isso aqui. Agora olha só, né? Vocês já estão percebendo? Já está formando, olha lá, formou três ventres, né? É claro que se a gente colocar essa frequência aqui para 1.6, a gente vai perceber que vai acontecer exatamente a formação vamos ver quantos ventres nós temos agora nesse caso. Temos aí 4 ventres, né? Se não ficou claro para vocês, deixa eu ver se eu consigo pausar. Aqui, ó, então temos aqui, daqui para cá 1, daqui até aqui 2, daqui até aqui 3, daqui até aqui 4. Vocês pegaram, gente, né? Temos aí 4 ventres com 5 nós, é sempre assim, né? O número de nós é o número de ventres mais 1. Tranquilo isso, gente? Pegou? Deu para entender a formação? Vamos voltar então, já expliquei isso aqui um pouco melhor para vocês, agora vamos conversar um pouquinho sobre isso aqui, vamos falar então sobre cordas vibrantes. Cordas vibrantes que ficam vibrando aí, né? Vibração. Bom, o primeiro harmônico, ou modo fundamental, é aquilo que eu estava mostrando para vocês em relação à corda de violão, né? Então isso aqui a gente vai chamar de primeiro harmônico. Já anota comigo, tá? O que é L, cara? L é o comprimento da corda, né? Isso aqui é uma pança, só que se eu quiser saber duas panças, o que eu tenho com duas panças? Eu tenho o comprimento de onda. Então, para eu calcular o comprimento de onda em relação ao tamanho da corda, que é L, você precisa de quantas cordas dessas para formar um comprimento de onda inteiro? 2, né? Então, nesse caso aqui, o lambda é igual a 2L. Essas associações são muito importantes para nós, eu vou mostrar para vocês já já. Bom, vamos lá, frequências naturais de vibração, primeiro, segundo, terceiro, harmônico, igual eu estava mostrando para vocês lá, a formação das pancinhas, as pancetas aí, né? Tudo bem, gente? Ó, então, primeiro harmônico, segundo harmônico, 2 ventres, terceiro harmônico, 3 ventres e assim sucessivamente. Então, o que eu quero que vocês percebam antes de mais nada, né, cara? Como é que a gente calcula a frequência? Na verdade, como é que a gente calcula a velocidade? É lambda vezes a frequência. Se eu passar o lambda dividido, a frequência vai ser igual à velocidade sobre o lambda. Tudo bem? Pegou isso aí? Memoriza isso aqui, vai ser importante para nós. E vamos analisar uma coisa aqui. Ó, me fala, quanto é o comprimento de onda desse primeiro harmônico? Acabei de mostrar para vocês, né? O comprimento de onda aqui do primeiro harmônico é 2L, tudo bem? Então, o primeiro comprimento de onda é igual a 2L. Então, como eu sei o comprimento de onda, eu vou substituir isso aí, ó, aqui. Aqui, tá? Então, a frequência do primeiro harmônico vai ser a velocidade dividido pelo comprimento de onda. Só que quanto vale o comprimento de onda? 2L, tudo bem? Vamos para o segundo harmônico? Olha só o segundo harmônico. Como é que é o comprimento de onda? Agora, o comprimento de onda é o próprio L, né? É o próprio tamanho dessa corda, né? É o próprio tamanho da corda do violão. Se é o próprio tamanho, isso aqui já é o comprimento de onda. Só que quando você compara com o comprimento de onda da primeira situação, do primeiro harmônico, é metade, né? É metade. Por isso que nós colocamos aqui, ó, que o comprimento de onda do segundo harmônico é o comprimento de onda do primeiro dividido por 2. Perceberam? Né? Aqui você tem uma pança, você tem um ventre, portanto o comprimento de onda é 2L. Aqui você já tem as duas panças, né? Você já tem o comprimento de onda aqui, então o comprimento de onda vai ser igual ao L. E aí a gente só substitui, tá? Então essa frequência aqui do segundo harmônico vai ser o dobro, né, da frequência 1. Já percebeu lá no slide que eu estava mostrando para vocês? No slide não, no site, no simulador. A primeira frequência eu coloquei 0,4. Na segunda frequência eu coloquei 0,8, 2 vezes. E a terceira frequência, quanto eu coloquei? Era 1,2, ou seja, 3 vezes maior. E
se fosse o quarto harmônico, 4 vezes maior. Então, é claro que com isso, né, gente, não sei se ficou claro para vocês, mas a gente consegue generalizar, né, conseguimos fazer uma generalização dos estados estacionários das ondas aí. Então, a frequência de qualquer harmônico, como é que vai ser? Né, do harmônico N, o harmônico 180, como é que você vai ser? Vai ser 180 vezes a frequência 1, vezes a frequência fundamental. Como é que você calcula a frequência fundamental? É a velocidade dessa corda, a velocidade de propagação da onda na corda dividido por 2L, né? Esse é muito fácil, muito simples você pegar, ó, mas isso aqui é importante, né? Claro que é importante você saber, só que o que eu recomendo que você faça? Cada situação é cada situação, analise ela com calma, ele vai te dar velocidade, tem figuras, pela própria figura você já consegue saber o que está acontecendo, você já consegue olhar para a figura e falar, ah, tem dois ventos, tem duas, a gente vai brincar, né? Tem duas panças aqui, isso aqui já é o comprimento de onda, entendeu? Calcula o comprimento, por exemplo, eu te dou 5 ventres, te dou 5 ventres, eu quero saber só o tamanho de 2, você mede o tamanho de 1, multiplica por 2, você acha o comprimento de onda, vai ser tranquilo. Tudo bem, gente? Ó, espero que vocês tenham gostado. Um pouquinho, estamos caminhando na matéria aí de ondulatória, né? Estamos caminhando com ela. Então, aproveitem, estudem. É uma matéria bem legal, principalmente para quem toca algum instrumento, qualquer instrumento que seja, mesmo bateria. Você vai perceber que aqui tem muita coisa que a gente está falando dos nossos instrumentos aí. Beleza, gente? Vou ficando por aqui, então. Até a próxima aula. Tchau, tchau.